Senhor, onde temos a honra de chegar à casa do Senhor para juntos adorarmos, agradecer a Ele pelas bênçãos e renovar as nossas forças espirituais. Nós estamos sentindo falta de alguns irmãos, alguns estão enfermos, no caso da irmã Lourdes, a irmã Nathalie Rosário não passou bem esta noite, e por essa razão o irmão Lucas não está conosco, né? E alguns irmãos também, famílias que também estão passando momentos aí que carecem das nossas orações. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, que nós possamos passar esta manhã juntos, aprendendo do Senhor, possamos ser edificados, enriquecidos pela palavra do nosso Deus. Amém? Muito bem, abra sua Bíblia para Esdras. Hoje eu tenho como proposta, ao término do capítulo 7 de Esdras, e depois nós estaremos tendo 4 aplicações deste capítulo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, tá bom? Irmão Vitor, pode abaixar um pouquinho esse microfone, por gentileza. Vamos orar primeiro, queridos, vamos falar com Deus primeiro, vamos pedir a direção do Espírito de Deus, porque sem o Espírito eu não posso ensinar e também os irmãos não podem compreender a palavra do Senhor. Somos totalmente carentes da ação do Espírito Santo de Deus. Pai Santo, nós queremos nesta manhã te agradecer pela bondade, misericórdia do Senhor sobre nós. É um privilégio para nós estarmos aqui reunidos para juntos meditarmos na tua palavra. Estamos desejosos para aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Faça do nosso coração nesta manhã e neste dia um terreno fértil para receber a tua palavra. Queremos, ó Pai, ser edificados, enriquecidos, fortalecidos, lapidados, transformados pela tua palavra. Ó Pai bondoso, abençoe os irmãos que estão em casa. Queremos lembrar da irmã Lourdes, da irmã Nathalie, queremos lembrar da irmã Ana, lembrar da Simoni nesta manhã. Ó Pai, todos aqueles que carecem do teu socorro, da tua graça e misericórdia sobre eles. Ó Pai, continue nos abençoando, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, versículo 7 até o verso 9 do capítulo 7 de Esdras. Pega a sua Bíblia, Esdras capítulo 7, do verso 7 até o verso 9. Diz assim: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, do 7º ano do rei Dário. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor sobre eles. Amém? Louvado seja o Senhor. Podeis assentar. Nós encontramos nesses versos aqui, meus irmãos, o relato da jornada de Esdras para Jerusalém, para a cidade de Davi. A Bíblia diz que no 5º mês do 7º ano do rei Artaxerxes, né, que Dário já foi, do rei Artaxerxes, que estará acontecendo este retorno de Esdras, esta vinda de Esdras para Jerusalém. Incluiu ali, nesta vinda, alguns sacerdotes, alguns levitas, cantores, porteiros e servidores do templo. Foi um total de 1.500 pessoas que estão vindo com Esdras para Jerusalém. Os irmãos lembram quanto veio com Zorobabel na primeira vinda? Lembram? 49 mil, quase 50 mil judeus saíram da Babilônia, naquela Pérsia, né, vindo para Jerusalém. Agora um número menor, eu creio mais uma liderança, né, de homens juntamente com as suas famílias que empreendem juntamente com os Esdras este retorno, esta viagem para Jerusalém. Nós vemos que foram 4 meses de viagem. Eles saíram de lá no 1º mês,
né, no primeiro dia do primeiro mês e chegaram no 5º mês, 4 meses de viagem. Você já imaginou uma caravana saindo da Pérsia e caminhando durante 4 meses, a camelos, talvez cavalos, ou até mesmo andando, não sabemos, mas uma caravana que nós iremos ver, uma caravana muito rica, porque não só rica de pessoas, mas ricos em materiais, porque eles estão trazendo ouro, eles estão trazendo prata para Jerusalém. Nós sabemos que Esdras é aquele que se apresentou uma solicitação ao rei da Pérsia, e o próprio Deus, meus queridos irmãos, dispôs ou predispôs o coração do rei para oferecer, para favorecer Esdras nesta viagem. E tudo aquilo que Esdras pediu ao rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes empreendeu, o rei Artaxerxes abriu a sua mão mediante o agir do Senhor no seu coração. Então é isso que fala esses versículos, é o retorno do povo, são 4 meses de viagem. Veja comigo o verso 11 e o verso 13. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, Vítor, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escrita da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então nós vemos nestes versículos, primeiramente eu gostaria de destacar que esta carta escrita pelo rei Artaxerxes, ela está escrita em aramaico, ela não é escrita em hebraico, porque é uma carta aqui oficial, né? É uma correspondência oficial do próprio rei da Pérsia, certo? E este rei, mais uma vez, ele delibera de que qualquer membro do povo de Israel que quisesse ir com Esdras estava liberado. Vocês podem ir. Versículo 13 é muito claro sobre isso. E por mim se decreta que no meu reino, que todo o povo de Israel e dos sacerdotes dos levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. Vocês estão liberados para ir. Então veja como o Senhor agiu no coração desse rei para dar a ele boa vontade para liberar o povo judeu. O rei, além de autorizar, o rei, meus irmãos, ele vai ofertar juntamente com seus conselheiros ajudas financeiras para a reparação, para a ornamentação do templo ali em Jerusalém. E não somente nesta ida, ele vai dizer que qualquer ajuda que Esdras precisar no futuro, aquilo que for necessário, ele está disposto a ajudar a Esdras e o seu empreendimento ali em Jerusalém. Nós vemos isso no versículo 15, veja comigo, versículo 15. Vamos colocar os irmãos para participar? Vamos? Os irmãos estão aí calados, tem microfone aí, pega o microfone, participa comigo. Essa aula não pode ser um diálogo, ou melhor, um monólogo, mas tem que ser um diálogo. O irmão Agenor pode ler para nós? Vamos lá? Tem um outro microfone aqui. Os irmãos vão participar comigo. Versículo 15. Depois o irmão José Maria vai ler o versículo 20. Vamos lá? Versículo 15, queridos. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bondade do rei. Versículo 20. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Amém. Note que essa palavra dá-lo-ás da casa do tesouro do rei. Ou seja, futuramente, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês têm aqui tesouros, ajuda da parte do rei. E não somente isto, o rei Artaxerxes,
ele determinou que todos os judeus que estavam ali na Babilônia, eles também ofertassem de forma voluntária, para que, mais uma vez, fosse ajudado ali o empreendimento de Esdras, muito parecido com ali Zorobabel, né? Verso 16 a 19, cada um lê um versículo para nós. Verso 16, quem começa? E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente ofereceram para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Ok, aqui... Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-a sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Verso 18. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do restante da prata e do ouro, olha só isso, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. 19. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Note que ele tem uma liberalidade, meus irmãos, muito grande, né? Não somente em incumbir o povo judeu que estava ficando de ajudar o empreendimento ali em Jerusalém por meio de Esdras, mas note também que ele diz, vocês têm a liberdade de fazer o que vocês bem entenderem, com esse recurso no uso daquilo que for bom, conforme a vontade do vosso Deus. Vocês têm toda a liberdade. Interessante que no versículo 19, não sei se foi o irmão Agenor, irmão José Maria que leu, mas o versículo 19 indica de que ficou alguns restantes de utensílios usados no templo na Babilônia. Porque o rei Ciro ele já tinha liberado esses utensílios para Zorobabel trazer. Mas aqui nós temos visto que ele também está falando de alguns outros utensílios. Talvez alguns objetos que ficaram ali, que não foram vistos, estavam escondidos. Agora, depois de 80 anos, porque foi 60 anos do capítulo 6 para o capítulo 7, mas 80 anos desde o início. Mais uma vez, eles estão trazendo utensílios que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para a Babilônia. Note isso, irmãos. E ele vai isentar todos aqueles que têm um cargo oficial, todos aqueles que exercem qualquer função dentro do templo, do trabalho do Senhor em Jerusalém. O rei Artaxerxes vai isentar os seus impostos. Veja o versículo 24. Pode ler, irmão Agenor, irmão José Maria. Os fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. Amém. Então note que ele isenta estas pessoas de pagar imposto à Pérsia. Algo que eu gosto de receber pessoas em casa, e graças a Deus, missionários que têm ficado em casa, e eu estava conversando com o irmão Bruno, meus irmãos, e ele disse algo que falou muito ao meu coração. Ele falou o seguinte, que quando um vocacionado, ou alguém que está querendo ir para o seminário, procura ele e diz o seguinte, irmão Bruno, eu não vou para o seminário. Ele disse que ele aceita qualquer tipo de situação para aquele aluno, para aquela pessoa não ir. Mas uma coisa ele não aceita, falta de recursos financeiros. Quem que está bancando essa obra aqui? Artaxerxes. Quem que moveu o coração dele? Foi Deus. Quando Deus tem um empreendimento, Ele provê os recursos.
Todos, como eu disse quarta-feira, todos os seminaristas, eles são limitados de recursos. Mas nenhum deles deixam de concluir os seus estudos. Porque Deus usa pessoas para suprir as suas necessidades. Quando Deus chama, meus irmãos, Deus supre a necessidade. Igual o Bruno falou, pastor, quando um aluno vem com essa conversa, eu digo para ele, você tem certeza que Deus está te chamando? Não se preocupe com questões financeiras. Deus vai suprir para você. E nós vemos aqui também a questão da visão e dos recursos. Meus amados irmãos, a visão ela traz os recursos, mas os recursos ela não traz a visão. Se a visão traz os recursos e nós queremos empreender uma obra, qual deve ser a nossa prioridade de oração? Recursos ou visão? Me ajudem. Se Deus colocar algo no seu coração, no coração desta igreja para fazer, ou algo que Deus quer fazer, você acha que nós devemos orar em prioridade por recursos ou pela visão daquilo que Deus está falando ao nosso coração para fazer? Primeiro a visão, porque se não tiver visão, não vai fazer. Exatamente. Porque depois da visão, tem o desejo no coração e aí... Os recursos. Os irmãos sabiam que existem igrejas que têm dinheiro guardado no banco e não sabem o que fazer com esse dinheiro? Não sei agora, mas antes da pandemia, eu sabia de muitas igrejas que têm dinheiro guardado, mas não tem a visão. Está lá o dinheiro, mas só que não tem visão. Muitas vezes Deus não dá dinheiro não dá recursos para determinada igreja porque não tem visão. Deus vai falar, por que eu vou dar? Vai ficar guardado? Porque eu vou suprir a necessidade? Porque eu vou abrir a porta? Não há nenhum projeto, não há nenhum desejo de fazer. Tudo aquilo que eu tenho colocado no coração da igreja, no coração dos membros, vocês enterram. Então não dou recurso. Mas a partir do momento que a igreja, Deus coloca algo no coração da igreja, e a igreja se predispõe, aí, não pensando nos recursos, mas olhando na visão, Deus abre as janelas do céu. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus está trabalhando aqui. Esdras não tinha recurso, mas Deus colocou no coração dele e ele foi. O rei falou, não, peraí, nós vamos te ajudar. E não somente nós, todos os governadores da província vão ajudar vocês. E aquilo que vocês precisarem, pode contar conosco, nós vamos ajudar você. Então, meus amados irmãos, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Precisamos apenas fazer. Deus dá o recurso. Eu já contei para os irmãos, o pastor Raimundo estava reformando a igreja, um trabalho sem recurso. Ele estava sozinho lá, rejuntando uns pisos, mas tinha que pintar, tinha que fazer um monte de coisa, e de repente entra o senhor na igreja. A igreja, ô pastor, tudo bem? Estou vendo que o senhor está trabalhando aí, né? Está uma luta, né? Estamos aqui lutando. Eu quero abençoar a igreja. Eu quero dar uma oferta para a igreja para que os irmãos possam continuar esse trabalho e usar esse recurso para o que bem entender. Meus amados irmãos, é assim que Deus age. Amém? Muito bem. Além do mais, meus irmãos, o rei Artaxerxes, ele vai comissionar Esdras como secretário de afazeres judaicos ali em Jerusalém. Esdras, ele vai ser autorizado a exercer uma jurisdição sobre as colônias judaicas. Interessante isso, ele vai observar a lei do Senhor, se a lei do Senhor está sendo obedecida pelo povo. E a palavra de Deus diz que Esdras vai inquirir, intimidar, investigar verdadeiramente se o povo está obedecendo a lei. Verso 14 fala sobre isso. Vitor vai ler para nós, ele também está com o microfone. Vamos lá, Vitor, verso 14. Portanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado para fizeres
aquisição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Amém. A fazeres inquirição, o que diz aí a sua versão? Não. Portanto, é enviado da parte do rei 7 conselheiros para fazeres inquirição. Ok, eu não ouvi o irmão lendo. Exatamente isso. Inquirir significa investigar, pedir cobrança, respostas em relação à lei do Senhor. Além disso, Esdras vai ser determinado ou escolhido para nomear, amados irmãos, lideranças ali em Israel. Ele vai nomear magistrados, juízes, além do rio Eufrates, ou seja, na cidade de Davi, em Jerusalém. Veja comigo o versículo 25. Veja o que diz. Quem que gostaria de ler para nós? E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as fareis saber. Ele vai ter que implementar liderança. Zorobabel fez isso 60 anos atrás. Zorobabel teve que implementar liderança em Jerusalém. Agora Esdras, da mesma forma, ele tem que implementar liderança. E quando nós falamos de implementar liderança, ele teria que estar observando aqueles que verdadeiramente poderiam ser líderes, mas não só observar, ele teria que treinar estas pessoas ali, ele teria que exemplificar e depois supervisionar, ver se eles estão exercendo com qualidade aquilo que eles aprenderam. Então Esdras tem uma tarefa grande ali em Jerusalém, meus amados irmãos. Ele também tinha que ensinar aqueles que tinham alguma noção da lei, mas de repente eles esqueceram, ensinar aqueles que não tinham noção nenhuma da lei. Veja o verso 25, quem pode ler para nós? Verso 25. 25, 26 então, queridos. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Era 25 mesmo, era no verso 25, no final do 25 que diz, né? A todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem a lei do teu Deus e aos que não sabem, lhes ensinarás. Você vai ter que ensinar a lei lá. E esse versículo que o irmão José Maria leu também, ele tinha a autoridade do rei para julgar severamente aqueles desobedientes à lei de Moisés. 4 penalidades o rei deixou aberto para Esdras exercer sobre os desobedientes. Primeiramente, morte. Segundo, desterro, ou seja, exílio. Terceiro, multa sobre os seus bens. E quarto, prisão. Você vê como a coisa era séria? Aqueles que não querem obedecer à lei do Senhor, você pode julgá-los de alguma destas formas. Versículo 27 e 28, queridos, nós terminamos então o capítulo 7 de Esdras. E agora nós vemos aqui, nós nos conscientizamos do homem Esdras, porque até então nós apenas estávamos ouvindo do livro acerca de Esdras, mas agora nós iremos ouvir a voz do próprio Esdras. E é interessante que Esdras vai apresentar ou aparecer no livro com louvor. Ele aparece no livro exaltando o Senhor, e ele exalta o Senhor por 2 grandes verdades, por 2 grandes realizações do Senhor na sua vida. Veja o verso 27, eu vou ler. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. A primeira gratidão de Esdras é o fato do rei Artaxerxes ser movido pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor, para ornar, para abençoar o templo ali em Jerusalém.
Quem pode abrir em Provérbios 21:1 e ler para nós? Abra lá para Provérbios 21:1. Leia bem alto para nós. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Amém. Como ribeiros de água é o coração do rei, para onde ele quer, ele o inclina, ele o dirige, né? É isso que o versículo diz? Então Deus está inclinando o coração do rei Artaxerxes. Ele faz isso com todo o coração, né? Segunda razão que Esdras bendiz o Senhor, verso 28, ele diz: e que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei dos seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, ele ficou animado com isso, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Ele louva ao Senhor pela beneficência do Senhor na vida dele perante o rei Artaxerxes. E não só sobre o rei, mas sobre os seus conselheiros e sobre os seus príncipes. E como Esdras vê essa ação de Deus, o texto diz que ele se anima e ele começa a escolher líderes ali ainda na Pérsia para descer com ele para a Babilônia. Meus irmãos, Esdras tinha honrado o Senhor e Deus está honrando a vida dele agora. Quando nós honramos o Senhor honra as nossas vidas. Quando nós nos preparamos, Deus tem algo grande sempre reservado para nós. Quando nós nos decidimos a nos preparar, a estudar a palavra de Deus, Laércio, não vai ser em vão. Deus vai ter algo reservado de grandiosidade para usar a sua vida. Será que Esdras imaginava isso? De que ele dedicasse a lei do Senhor, um dia ele ia ser um homem de tamanha importância para o seu povo. E que nós estaríamos falando dele hoje, há tantos e tantos anos depois. Ele deixa um legado maravilhoso. Nós nunca mensuramos, irmãos, ou podemos mensurar aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Por isso vale a pena você se dedicar ao Senhor Deus. Esdras não supôs que sua própria grandeza e carisma tenha ganho o acordo, a vontade do rei sobre a sua vida. Ele dá todo o crédito ao Senhor. E assim também deve ser nós, meus amados irmãos. Nós devemos ser agradecidos ao Senhor por tudo que Ele permite que nós façamos. Mas nós também devemos dar a Ele todo o crédito e nunca pensar que foi a nossa própria força que fez isso ou que realizou determinadas coisas. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, disse Esdras. O crédito é seu, a honra é sua, o louvor é seu. Louvado seja o nome do Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Amém? Terminamos o capítulo 7. A proposta hoje, então, é dar, por último, 4 aplicações do capítulo 7. Perfeito? Lembrando, meus irmãos, que o estudo de Esdras, ele tem como objetivo uma perspectiva de liderança. O foco é em você, em mim que somos líderes. Pastor, eu não sou líder. Líder, né, Abner? Eu não sou líder. Os casados é líder dentro do seu lar. Diante dos seus filhos, diante da sua esposa. Vocês, crianças que estão aqui, um dia vocês serão líder. E este livro, este capítulo, ele traz para nós algumas lições importantes sobre liderança. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que uma liderança transformadora, que impacta vida, é uma liderança piedosa. O que é uma vida piedosa, irmãos? Me ajudem. Uma vida com Deus. É uma vida com Deus. Esdras era piedoso, ele decidiu em seu coração dedicar as coisas de Deus. O legado de Esdras foi a piedade. Um dia nós iremos deixar um legado aqui. Nós iremos partir.
nós iremos fechar os nossos olhos aqui. O líder ele deve construir em sua vida uma vida de piedade e devoção. Uma vida que inspira. Uma vida que leva outros a olhar para nós e querer seguir os nossos passos. Isso não é somente para a liderança. Todos os cristãos, todos os crentes em Cristo Jesus, ele deve ser um crente piedoso. É o fato, amados irmãos, do seu filho olhar para você e dizer: ele me inspira. Eu vou seguir as pisadas de devoção do meu pai. Esdras inspirou quem? Um rei. É mole? Ele inspira um rei do maior império da sua época, Laércio. Esse rei olhou para ele e viu que este homem tinha vida com Deus. E ele inspirou a vida do rei Artaxerxes. E Deus vai usar o rei Artaxerxes para abençoar esse homem. Mas se Esdras fosse qualquer outro judeu lá na Babilônia, que não dedicasse ao Senhor, que não tivesse vida com Deus, ele não teria um livro na palavra de Deus com o seu nome. Não estaria impactando as nossas vidas nesta manhã e a vida de milhares de pessoas. Amém, meus irmãos? Então, a vida que deixa um legado é uma vida de piedade. Segunda aplicação que eu vejo nesse livro, nesse capítulo, meus irmãos, a liderança transformadora, ela tem paixão, ela tem gosto de aprender a palavra de Deus. Será que Esdras tinha? Obrigado, irmão Janô. Ele tem prazer de aprender. Ele tem prazer pela Bíblia. Isso é uma função de todos nós. Conhecer a palavra de Deus. Ter desejo de aprender a palavra. Versículo 15, veja que bonito o versículo 15, irmãos. Quando eu li este versículo, eu falei, que coisa linda isso aqui. Versículo 15 do capítulo 7. E para levares a prata, ou melhor, é o versículo 14, queridos. Porquanto és enviado da parte do rei dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Benjamim. Veja o que ele vai dizer agora. Conforme a lei do teu Deus que está onde? Nas tuas mãos. Significa que o rei Artaxerxes olhava para Esdras. Esdras carregava algo que estava nas suas mãos. Não era somente o que ele iria levar nas suas mãos, mas aquilo que ele andava nas suas mãos. Esse homem tinha prazer na lei do Senhor, Salmo 1, né? Começamos hoje com este salmo, e meditava na lei do Senhor todos os dias. Tinha prazer na lei do Senhor. Olha o versículo 25, a parte A do versículo 25. Ele vai dizer assim: e tu, Esdras, note quem está falando é um rei pagão, e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus. Mas de onde? Irmãos, aonde nós vemos, nós podemos presenciar a sabedoria de Deus, aonde que nos é notável a sabedoria de Deus? Primeiramente na sua palavra, mas a sabedoria de Deus ela é notável por meio de vidas, né? Então significa que a palavra de Deus na mão de Esdras tornava de Esdras um homem sábio. Então, como nós precisamos, como liderança, de sabedoria. Mas esta sabedoria, ela vem da onde? Da palavra que deve estar aonde? Em nossas mãos. No corpo de Cristo, todos são importantes. Vocês podem e devem inspirar vida. E quando começo a fazer isso, começo a ter uma liderança que transforma em todos os ambientes onde eu estou. Seja na escola, seja no trabalho, Vitor, seja na vizinhança, seja onde eu for. Se eu tenho prazer na lei do Senhor, de tal forma, cedo ou mais tarde,
essa liderança, este amor, essa aproximação da palavra vai ser notada na nossa vida. Amém? Irmão. Pastor, às vezes a gente pensa que não está sendo notado. Olha só. E isso já aconteceu muitas vezes comigo e acontece com qualquer pessoa crente, salva por Jesus. Isso aconteceu com Pedro. A criada falou, a tua voz está dizendo que você anda com ele. Verdade. Conhecia o padrão daqueles que andavam com Cristo. Sim. Conhecia a voz. E mesmo assim acontece conosco. Muitas vezes no meu trabalho chegava pessoas falando, você é crente? Porque a gente tem uma maneira diferente de conversar. Sim. Uma maneira sempre que dá a entender que nós não estamos no grupo do mundo. Sim. Quando eu estava internado, que eu estava melhor, e as pessoas começaram a conversar lá no hospital, e aí eu também entrei na conversa. Aí estava um senhor lá no outro canto disse, qual é a sua patente? Porque a sua voz e a sua maneira de falar é diferente. Então ele achava que eu talvez fosse da polícia, mas de qualquer maneira a nossa voz é sempre diferente, a nossa maneira de falar é diferente. É diferente. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, a liderança que transforma, ela está baseada no exemplo. É o que você é diante da sua esposa, dos seus filhos, diante da igreja, ela é baseada no exemplo. Esdra colocou no coração estudar, praticar e ensinar, e todos viram isto na vida de Esdras. O que você aprende, coloque em prática em sua vida. Não precisa aprender muito, o pouco que você aprende. Aquilo que você assimilou, opa, eu vou colocar em prática na minha vida. Meus irmãos, conhecimento bíblico sem prática é uma cultura inútil. Conhecimento bíblico sem prática é apenas uma cultura, ou seja, mais um aprendizado, mas não tem valor para Deus. Todo conhecimento deve ser trazido para a vida, no nosso dia a dia. A nota que Deus dá para nós, 10, 5, vamos dizer, se Ele fosse dar uma nota, Ele não dá nota no nosso conhecimento, Ele dá nota na nossa prática. Ele não está buscando eruditos bíblicos, Ele está buscando pessoas que estão sendo moldadas à imagem de Jesus. Louvado seja o Senhor. E a imagem de Jesus é vista na prática. No momento de tensão, é onde você deve mostrar o domínio da palavra de Deus na sua vida. É na prova, né? O que diz Provérbios 15:1? Abra lá a sua Bíblia. Veja aí. Mas a dura suscita ira. Abra lá. E aí, quando você vai colocar esse versículo em prática? Será que quando eu estou andando na rua sem ter nenhum problema? Ou é quando aquele camarada me fecha e quase bate no meu carro? É ali que você vai usar a prática da palavra de Deus. Não é quando tudo está bem. É quando de repente, Deus o livre, fica alguém doente, que você precisa exercitar a fé e confiar de que Deus vai fazer a diferença. E exatamente no momento das provas que nós somos reprovados. Mas é exatamente naquele momento que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos.
Não é verdade? Ainda a irmã vai falar já, capítulo 15, verso 18. Capítulo 15, verso 18, o que diz aí? O homem iracundo suscita ira, contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. Quantas coisas que nos deixa, né, irado, e muitas vezes entramos em contendas, mas é naquele momento que eu preciso ter ali a paz de Deus no meu coração. É quando a Luciana, ou eu provoco ela e que ela tem que manter o autocontrole, né, para apaziguar a luta, para dar paz, né? Irmã? As picuinhas, né? É sim. É verdade. Sim. Está ali, para provar. Olha só. É verdade. Olha só. Em qualquer lugar. Verdade. É verdade. E não é que você não vai cair, você vai cair, você vai errar, mas você vai se arrepender, vai pedir perdão, e você vai orar ao Senhor, me ajuda, Senhor, a praticar este versículo, essa verdade que eu aprendi, né? É assim é a caminhada cristã, que Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas que estão ali procurando acertar, né? Estão procurando acertar. A prática sempre fala mais alto do que o conhecimento. Amém? É isso mesmo? A prática sempre fala mais alto do que o conhecimento. A pessoa conheço, mas o que vai falar mais alto para as pessoas que você convive, para os seus amigos, não é o seu conhecimento, é a sua prática. Amém? Então já vimos duas aplicações. Primeiro, uma liderança transformadora que impacta é uma liderança piedosa. Amém? Segundo, uma liderança transformadora, ela tem paixão, ela tem gosto pela palavra, de aprender a palavra. E ela aprende e ela pratica. Amém? Terceiro, estamos caminhando para o final. Uma liderança transformadora, ela lidera pelo discipulado. O que quer dizer isso? O que significa discipulado para os irmãos? O que é o discipulado? Porque Esdra vai discipular, o rei falou para ela, você chega lá, você vai ter que ensinar esse povo. Né? Vai ter que ensinar aqueles que já sabem e o que não sabem, né? Meus amados irmãos, Esdras estudou, praticou e ele transmitiu. Discipulado nada mais é do que multiplicar seu aprendizado. Aquilo que você sabe, você vai multiplicar o seu aprendizado. Isso é possível para todos nós. O pouco que você sabe e você transmitir, você já está discipulando alguém, né? Isso não é algo sacerdotal, não é algo para os líderes apenas, mas para todos os cristãos em Cristo Jesus. Discipulado é aquilo que eu aprendi e transmito para você, no dia a dia. Isso pode ser feito no café da manhã, isso pode ser feito, amados irmãos, numa padaria, isso pode ser feito numa conversa. É um investimento pessoal. Eu aprendi, não foi o que Esdras fez? Eu aprendi, eu pratico e eu transmito. Marília é impressionante, eu estou muito feliz com a Marília. Ela manda mensagem para mim, Laércio, ela já mandou mais vezes, agora parece que ela está crescendo. Ela manda um versículo para mim, pastor, o que está dizendo aqui deste versículo? Aí eu vou ter que estudar e mandar a resposta para ela. Isso é discipulado. Discipulado vai muito além do que sala de aula.
do que nós todo domingo, né, Laércio? Está ali reunido, não, é o dia a dia. Eu vou lá, não vou, Laércio, lá na barbearia. Pastor, o senhor vai cortar hoje? Não, hoje eu só vim conversar com você. Não vai cortar mesmo, não. Hoje eu só vim conversar como você está, como está o seu dia a dia, como está a sua esposa, como está Mateus. Eu não paro muito porque Laércio, graças a Deus, Laércio, é sempre muito corrido e tem gente ali cortando. Mas é isso, meus amados irmãos. Não precisa ser um pregador, mas um crente apaixonado pelas Escrituras. Um crente que lidera pelo exemplo. Um crente dedicado em formar novos discípulos. Amém? Então nós precisamos aprender, amados irmãos, na nossa vida cristã, a desenvolver esse hábito do discipulado. Que começa em casa, começa com pessoas mais próximas, no ambiente do trabalho, o ambiente da escola, aqui na igreja. É simplesmente transmitir aquilo que eu tenho aprendido. Amém? Isso é discipulado. Deus nos deu uma missão, a missão de sermos luz neste mundo, irmão Antônio. E ser luz neste mundo não significa que nós devemos ser os esquisitões deste mundo. E muito menos ser luz do mundo significa que nós devemos nos fechar dentro da igreja. Não. Ser luz do mundo é simplesmente levar a palavra, levar a sua experiência para a experiência de outra pessoa. Não sei se os irmãos lembram na época de Billy Graham fazia, não só ele, mas muitos pregadores do passado, faziam as suas caravanas, fazia as suas cruzadas evangelísticas, lembra? E reunia ali milhares de pessoas. Agora, isso já funcionou no passado, mas hoje já não funciona mais. Hoje já não funciona mais. Hoje o que funciona é o dia a dia. É o relacionamento com o seu amigo, é o relacionamento com o seu vizinho, com o frentista, com o caixa do mercado. É cada dia você está mostrando características cristãs para aquela pessoa. E aquela pessoa tem fome de Deus. Ela quer Deus de alguma forma, tanto que ela tem uma religião. Ela quer Deus. Mas acima de Deus, ela precisa de um exemplo que inspira ela a levá-la até Deus. É olhar para nós e dizer, nossa, eu quero Deus e eu quero o Deus que você serve. Porque o Deus que você serve fez de você uma pessoa diferente. Então é simplesmente isso, meus amados irmãos. Você está no lugar que está, na situação que você está, na posição que você está, porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Você não está no lugar que você está à toa, na situação que você está à toa. Você não está na posição que você está à toa. Assim era com Esdras, foi com Esdras. Por que Esdras estava naquele lugar? Porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Amém? Seja uma bênção. Passe o seu conhecimento. E por último, em cima, vamos estar atenados e vamos inspirar. E não vai muito longe, irmãos. É só olhar ao nosso redor, estar antenado na necessidade das pessoas. Domingo passado, nós recebemos uma senhora, foi a primeira vez que ela veio aqui, e ela disse para mim, pastor, eu vim porque eu sempre quis vir nesta igreja. E ela veio. Meus irmãos, pessoas vêm na igreja normalmente por dois motivos. O primeiro motivo é porque Deus toca, Deus traz, né? E o segundo motivo que normalmente pessoas vêm na igreja é porque ela está passando por alguma experiência. Ela está passando por alguma situação e ela vem em busca de algo. E nós precisamos estar atenados a estas pessoas. Olhar se ela chegou com uma Bíblia, e se chegou com a Bíblia, está sabendo achar o livro da Bíblia. E se ela não chegou com a Bíblia, você vai deixar a sua Bíblia e vai... Isso já é discipulado. Você pode usar a minha Bíblia, você já está discipulando ela. Eu gostei muito, quarta-feira, a irmã Deja, né? Estava ali tentando achar um livro, eu vi a irmã Solange sair do lugar dela e foi lá. Isso já é discipulado.
Discipulado não é ter grande conhecimento, não. Discipulado é passar aquilo que você sabe para o outro. O que você sabe? Eu já sei achar o livro da Bíblia, então eu já posso passar o outro. O que mais eu sei? Então eu já posso. Pastor, e se aquela pessoa já tem um conhecimento, né? Talvez ela tenha o conhecimento, mas não tenha o conhecimento que você tem. E talvez a experiência de vida dela não é a sua experiência de vida com o Senhor Jesus. E você vai passar para ela aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, meus amados irmãos, sejamos discípulos do Senhor Jesus. Todo mundo aqui é capaz de fazer isso, capaz de investir em vidas. Possamos cumprir a nossa missão que Esdras também cumpriu, de estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Essa é a tônica deste capítulo. É a tônica, é a parte mais alta deste capítulo. Eu quero terminar dizendo que guardar o conhecimento bíblico é o maior ato de egoísmo que nós podemos fazer contra o mundo. É o maior ato de egoísmo. Vamos imaginar, no início do ano passado, começou-se, infelizmente, a Covid, Abner e Mateus. Começou a Covid. Quantas pessoas já morreram da Covid este ano? O ano, todo o Brasil. Estão acompanhando? Está 583 mil. Está chegando a 600 mil. Vamos dizer que se você, Laércio, soubesse o antídoto contra a Covid, logo no início, Laércio, só você soubesse desse antídoto, e você não dividiu esse antídoto, você decidiu usar só para você, o que o mundo ia chamar você de quê? Egoísta. E nós temos a mensagem que pode mudar esse mundo. Nós temos a mensagem que pode transformar vidas. Nós temos a mensagem que pode transformar lares, transformar família, jovens, adolescentes, crianças. Nós temos a mensagem, amados irmãos, e nós guardamos para nós. Não é que nós não sabemos. Nós sabemos. Esta igreja é uma igreja que tem conhecimento bíblico. Porque aqui se ensina a palavra de Deus. Nós estamos na metade. Eu quero crer, eu creio que nós estamos na metade do caminho. Nós temos aprendido, nós temos praticado, mas nós estamos errando em passar. Não sejamos, amados irmãos, egoístas. Retê-lo conosco é egoísmo. Passe para a frente. Esdras ensinou. Esdras estudou, praticou e transmitiu. Ele não reteve para si aquilo que ele aprendeu, ele passou. Que Deus nos abençoe, que Deus mova os nossos corações. E não precisa ir muito longe para isso, não. Do lado, talvez dentro de casa, talvez do seu vizinho, aqui na igreja, sempre vai ter alguém que você pode transmitir a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Soberano e eterno Deus, nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito nesta manhã. Ó Pai, obrigado porque nós temos no nosso DNA como povo, Pai, mais tradicional, o estudo da Tua Palavra. Nós temos sim sede de estudar e de abrir a Tua Palavra e ler e tirar as nossas dúvidas. E muitos dos irmãos, eu vejo na vida desta igreja, muitos têm vivido a palavra de Deus, têm lutado, têm praticado a Tua palavra. Ó Deus, mas nós estamos errando em transmitir a Tua palavra. Nós queremos ser mais transmissores, ó Deus, da Tua palavra. Aqueça o nosso coração, tire de nós toda a limitação. Coloca amor no nosso coração, Senhor. A coisa mais simples que seja, que nós já sabemos da Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos ser tocados e despertos pelo Teu Espírito a transmitir àqueles que não sabem nada, não conhecem nada, talvez nem abrir a palavra de Deus.
aqueles queridos irmãos que estão engatinhando aqui na igreja, Pai. Ajuda-nos a nos aproximar deles e colocar os braços deles sobre os nossos ombros e ajudá-los a caminhar juntos, para que eles passem não somente a gatinhar, mas comecem a dar uns passos mais rápidos e assim se desenvolver na palavra do Senhor. Ajuda-nos a estar atentos a estes e a estar atento com os de dentro e também com os de fora. Use a nossa vida para o teu louvor e para a tua glória. Possamos, assim como Esdras, aprender, praticar e ensinar a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, queridos. Deus abençoe, irmão José Maria.